Buenos días, ¿cómo están? ¿Bien? Espero que sí, yo estoy muy bien. Extrañando mucho ustedes. Estranhando, sentindo falta, né, gente? Bom, vamos para a nossa segunda aula não presencial em vídeo. Na última aula eu expliquei sobre verbos de câmbio, né? Os verbos de mudança, câmbio, mudança, e pedi para vocês fazerem algumas atividades do caderno de atividades, lá do final da apostila. E aí agora eu vou fazer a correção dessas atividades que vocês fizeram. Então, vamos lá. Pega a apostila de vocês para a gente fazer a correção, e aí depois vocês me mandam as fotos dessas atividades corrigidas, tá? Porque através da correção de atividade, a gente tira um monte de dúvidas que por acaso vão surgindo. Pega a apostila de vocês no caderno de atividades, para a gente fazer essa correção. Quais são as páginas? 4 a 10, lá do livro de atividades. Você sabe que é aquele que fica lá no final da apostila, né? Livro de atividades. Páginas aqui, viu, gente? Tá sem acento, porque no espanhol ela não tem acento, tá correto. Vamos lá. Primeira atividade aí, observa as seguintes frases y señala si las expresiones verbales en negrito corresponden a acciones pasadas habituales ou pontuales. Se é um hábito essa ação que acontece no passado, ou se aconteceu só uma vez, né? Uma ação que não é hábito acontecer, que foi esporádico, né? Aconteceu uma vez só. Então, vamos lá. Se ela é hábito acontecer, habitual. Se o verbo indica que aconteceu só uma vez, é uma acción puntual. Pedro se namorou de Sofia. Se namorou. Foi quantas? Uma vez. Acción passada puntual. Ana se moria por ele. É uma acción passada habitual. Ela morria, foi constante isso, dela sofrer, sabe? Não foi só uma vez que aconteceu, dela ir lá e sofrer. Juan me dijo que me amaba. Acción passada. Dijo, acción passada puntual. E amaba, acción passada habitual. Então, um verbo indica uma ação pontual e o outro verbo indica uma ação habitual. Dijo, disse, pontual. Amaba, habitual. Teresa sonhou que lo abraçava. Sonhou é uma ação pontual. Aconteceu uma só vez. Abraçava era uma ação constante, era um hábito acontecer. Abraçava, não, a ideia que esse verbo te passa é que não foi só uma vez o abraço. Abraçava, né? Aquilo continuou. Diferente de eu falar, Teresa sonhou que lo abraçou. Aí sim seria uma ação pontual que teria acontecido uma vez só. María y Arturo se conocieron mientras pasaban unas vacaciones en el Caribe. Acción conocieron, puntual. Aconteceu uma vez. O conhecimento foi, ele chegou e conheceu, pronto. Passaban, habitual. Foi uma ação que foi constante, ela não aconteceu uma só vez, tá? Depois eu vou colocar no grupo só os slides, sem ser videoaula. Mas não parem aqui não, tá? Porque se você não assistir a videoaula, depois você ficar só nos slides, você não vai ver o que eu falei, o que eu pedi, quais são as observações que eu fiz, né? Então, aqui eu passo todas as orientações. Vamos lá, então. Se vocês passarem para a página 6 agora, tem o exercício 2, que continua falando de acciones puntuales e acciones habituales.
Lê as seguintes frases del poeta uruguaio Mário Benedetti, extraídas de sua obra literária, e subraya com colores diferentes as formas verbales de acordo com a ideia que ellas expressam. Acciones passadas, habituales, em verde. Acciones pontuales, em azul. Como assim? Porque subraya é sublinhe os verbos de acordo com a cor. Se for uma ação habitual, vocês vão sublinhar de verde. Se for uma ação pontual, vocês vão sublinhar de azul. Lo nuestro foi tão fugaz que uma estrela nos viu e pediu um desejo. Foi nos viu e pediu ação pontual. Aconteceu só uma vez. Então, vocês vão sublinhar esses verbos. Foi, nos viu e pediu. Vocês vão sublinhar de azul. Me besou sem pedir permiso e a mim me pareceu la glória. Le devolví el beso com hambre atrasada. Me besou, primeiro verbo. Me pareceu, segundo verbo. Le devolví. Todas acciones pontuales. Letra C. Se acercou e me dio la mano. De todas aquellas manos, la suya era la única que me transmitía la vida. Se acercou, me dio acciones puntuales. Era, me transmitía acciones habituales. Lo mío fue un acto de justicia. Te robé un beso porque tú llevabas meses rodándome el sueño. Fue, te robé, acciones puntuales. Llevabas acciones habituales. Señala la opción que completa a seguinte afirmação de forma adequada. São os heterotônicos, tá? Deixa eu só organizar esse negócio aqui para a gente relembrar dos heterotônicos. Lembra que eu falei dos heterotônicos, que eram palavras que tinham sons diferentes, que eu escrevia igual ou semelhante à língua portuguesa, só que tinham sons diferentes. E a sílaba tônica é diferente, nem é o som diferente, é a sílaba tônica que é diferente. A sílaba forte, ela é diferente. Señala a opção que completa a seguinte afirmação adequada. Os heterotônicos são palavras que se escrevem igual ou de forma similar em espanhol e português, pero tiene diferente tonicidade. Então, a sílaba tônica é diferente. Então, vamos lá, vamos analisar essas palavras aqui. Vocês têm uma tabelinha que está com algumas palavras heterotônicas que está na apostila de vocês, lá no início lá. Cérebro está incorreta. Porque no espanhol eu falo cerebro. Parasito está correto. Burocracia, correto. Pântano, incorreto. Eufória, correto. Oxígeno, incorreto. Nostalgia, por que oxígeno está incorreto? Porque eu falo, aliás, eu falei o certo, né? É oxígeno mesmo, não é oxigênio, não. Nostalgia está incorreto, porque no espanhol a gente fala nostalgia, a sílaba tônica vai estar aqui. Periferia, correto. Psicópata, correto. Alergia está incorreto, porque no espanhol eu falo alergia, a sílaba tônica está aqui. Alguien, correto. Atmosfera, correto. Herói, correto. Epidemia, incorreto, porque eu falo epidemia. Eu já falo a palavra certa, né? Aí eu já falo a pronúncia certa. Síntoma,
Sintoma, incorreto. Porque eu tenho que falar síntoma. Magia, correto. Então, vocês têm que ir agora no número 5, corrija as alternativas em que marcaste I em la atividade anterior, escrevendo corretamente a palavra e subrayando sua sílaba tônica. Então, eu tenho cérebro, pantano, oxígeno, nostalgia, alergia, epidemia e síntoma. Qual que é a sílaba tônica que você vai sublinhar em cérebro? Cérebro, re. Em pantano, tá. Em oxígeno, xi. Em nostalgia, tal. Em alergia, ler. Em epidemia, de. Em síntoma, sim. Ok? Vamos passar para frente. Tá, número 6. Em los mini diálogos aparecem algumas formas de pedir, responder ou cancelar citas. O que são citas? São encontros. Então, lá nessa lição aí, ainda a gente, com aulas presenciais, a gente falou sobre como é que eu aceito o encontro, como é que eu recuso o encontro, como é que eu convido para alguma coisa. ¿Estás disponible el lunes? No, lo siento, el lunes no puedo. Então, o que ela rechaçou uma cita, né? É a forma negativa aí, ó. Em los mini diálogos aparecem formas de pedir, responder ou cancelar citas. Resposta negativa ao pedido de cita. No, lo siento, el lunes no puedo. Rechazou uma cita. ¿Estás libre el martes? Sí, el martes é perfeito. Estás libre é o que está em negrito aqui. Então, é isso aqui que você tem que analisar. É um pedido de cita. É um pedido de encontro. Podemos quedar para conhecê-los esta noite? Agora é a parte que você tem que analisar. Sí, esta noche sería excelente. Lamentablemente no voy a poder llegar a nuestra cita. Podemos quedar outro dia para conocernos. Então, a primeira resposta é afirmativa ao pedido. E a segunda resposta é uma cancelação da cita. Completa os mini diálogos com as formas de pedir citas que conheces. Sí, claro, el viernes me viene muy bien. O que vocês podem colocar aí? Vocês podem colocar vamos ao cine el viernes, contanto que no seu pedido aí você deixe claro o dia, porque a resposta vem com o dia já. Vamos ao teatro viernes. Puedes vir a mi casa el viernes. A letra B. Me temo que el sábado no puedo, pero el domingo no tengo problema. Vocês vão fazer um pedido aí, um convite aí que tenha sábado na frase, né? Para que seja sábado. Vamos cenar sábado comigo, né? Te invito a uma cena el sábado, algo assim, um jantar no sábado. E a letra C, sí, como no, el jueves sería perfecto. ¿Puedo ir a tu casa el jueves? Vamos al teatro el jueves? Vamos à heladeria el jueves? ¿Sí? Qualquer um dessas perguntas, o convite que você fizer, desde que tenha o dia certo, né? Jueves, quinta-feira. Bom, a hora cancela as citas anteriores. Agora você vai pegar aquelas frases e vai cancelar. Elas estão aceitando, você vai cancelar. Sí, claro, el viernes me viene muy bien. Você vai colocar lá na letra A. No, el viernes no puedo. ¿Sí? Me temo que el sábado no puedo, pero el domingo no tengo problema. No puedo ni sábado ni domingo. Já tenho um compromisso.
O outro é si, como no, el jueves seria perfeito. No jueves no puedo. Tá? Então, vocês vão cancelar essas questões aí. E colocar no A, B, C aqui, ó. Completa as frases circulando os verbos de câmbio. O que são os verbos de câmbio, gente? Que a gente colocou, que eu passei para vocês lá na outra aula. São os verbos que anunciam uma mudança. E dependendo do tipo de mudança, seja ela duradoura, seja ela passageira, né? Eu vou usar um verbo de câmbio diferente. Então, vamos lá. Eu vou circular. Ana se puso ou se hace enferma. Ela se colocou doente ou ela se fez doente? Se puso, né? Eu não me faço doente. Então, se puso. Na letra B, Teresa sempre se hace ou se pone calorada de vergüenza? Ela se faz vermelha de vergonha? Não. Ela fica corada de... Ela o quê? Ela se põe corada. É uma mudança involuntária. Eu uso poner. Ramon era muito pobre, pero se hizo ou se puso rico com sua empresa? Se isso, né? É um câmbio voluntário. Ele quis se fazer rico com a empresa. Não foi algo que aconteceu de repente. Pedro se ha hecho ou se ha puesto budista? Ele se fez budista, né? Ele quis. Então, quando eu tenho uma mudança que eu sou voluntária, que eu trabalhei para que isso acontecesse, eu uso o verbo hacer, hecho. Julio se hace ou se põe maior a cada dia? Ele cresce porque ele quer ou acontece? Se hace. Aí tem o já se lo notam los años. Ele se hace maior? Sim. Se faz maior a cada dia, mais velho. Ok? Señala se as seguintes afirmações são corretas ou incorrectas, segundo o verbo de câmbio. Margarita se quedou rica al ganar la loteria. Ela ficou rica? Não, ela se volvió rica al ganar na loteria. Mariana se quedou helada com a notícia? Ela ficou gelada com a notícia? Sim. Ela é uma mudança involuntária e ela é passageira. Carla se queda louca quando te tocam o celular. Incorreta, ela se põe louca. Ela é constante isso nela. Não foi nada só uma vez. Carolina se ha vuelto uma chica muito linda. Ela se voltou uma garota muito bonita. Sim. E a última, papá tuvo que venir del trabajo em táxi por su coche, se volviu sem gasolina. Ele se voltou sem gasolina, é uma mudança constante. Volver é uma mudança constante, às vezes nem para sempre, não. Ele se quedou, é uma mudança passageira. Quando ele colocar gasolina, acabou isso aí. Então, se quedou. Quedar é para uma mudança passageira. Então, eu já fui falando e aí eu já fui corrigindo com os verbos e também na correção tá aí, tá? Aí é só vocês organizarem de vocês aí. Aqui eu tenho na página 9 e 10 um texto, né? Amor e relações românticas. Todos hemos experimentado el amor. Queremos a nuestros padres, hermanos, amigos y hasta a nuestras mascotas. Y ellos nos quieren a nosotros. Pero el amor romántico es otra cosa. Es un sentimiento intenso y nuevo que no se parece a ninguna de las otras formas de amar. ¿Por qué nos enamoramos? Por que nós nos apaixonamos? Pergunta essa do texto. E aqui explica
essas questões de amor na parte cultural, tá? E eu tenho certeza que quando vocês viram o título aí do texto, vocês ficaram curiosos para saber, e aí vocês leram esse texto todinho, né? Se não leu, vai ler agora, porque vai ficar curioso, porque ele é bem interessante. Fala sobre atração, os ingredientes mágicos do amor. Atração, intimidade, compromisso. Termina assim, só para vocês ficarem curiosos para ler o texto. A una persona que se enamora por primera vez le puede costar bastante detectar la diferencia entre los sentimientos intensos y nuevos de la atracción física y la mayor intimidad que se asocia al hecho de estar enamorado. Então, vamos lá. Señala os heterotônicos que aparecem no texto. Palavras que têm sílaba tônica diferente. Duas. Alguien e associa. São esses dois heterotônicos que aparecem lá no texto. Ai, deixa eu ficar certinho aqui, eu não tô... Peraí. Acho que assim vai ficar melhor. Señala-se as seguintes afirmações são verdadeiras ou falsas, segundo o texto. El amor romântico só existe entre os adolescentes? Falso, né? Falsos, adultos. Vê lá no texto, que vocês vão ver. Não vou dar detalhe, não, porque eu quero que vocês leiam esse texto. Há culturas em las que não existe el amor romântico entre os adolescentes. Verdadeiro ou falso? Falso. Todas as culturas existem, de forma diferente. Los especialistas han descubierto tres características en el amor: la atracción, la intimidad y el compromiso. Verdadero. Según los expertos, especialistas, la combinación de esas cualidades define los diferentes tipos de amor que experimentamos en nuestras relaciones. Verdadero. Según el texto, la atracción sin intimidad podría compararse a una obstinación. Verdadero. Según el texto, el amor romántico surge primero con la atracción, o sea, con el amor a primera vista. El amor romântico, agora vamos corrigir, né? A 6 é falsa. Então, nós temos que corrigir a 1, a 2 e a 6. 1. El amor romântico começa a desarrollar-se na adolescência. Ele começa a se desenvolver na adolescência. Ela fala que é só entre os adolescentes, né? Não, ele começa a se desenvolver na adolescência. 2, que está errada, em todas as culturas existe o amor romântico entre os adolescentes, aunque não sempre se manifesta. E a 6, según el texto, el amor romántico puede surgir primero con la atracción, o sea, con el amor a primera vista, pero también puede darse lo contrario. La intimidad de una amistad puede generar la atracción y el interés romántico mutuo. Ok? Vou parar aqui um pouquinho, ó, vocês pegar aqui e seguir. Certo? Certo. Posso seguir? Vocês já corrigiram aí? Estão fazendo esse negócio com essa aula certinho, né, gente? Olha só. Vamos para letra D. Según el texto, para los expertos, el amor tiene 3 cualidades principales que pueden combinarse. Para ti, qual é a melhor combinação e por quê? Gente, tenta fazer uma resposta em espanhol, né? Pode me perguntar, pode, né, falar para a pessoa, eu quero escrever isso aqui, como é que eu escrevo isso em espanhol? Ou escreva o máximo de palavras que você conseguir. Mas tenta aí fazer em espanhol. Se de tudo você não conseguir, faça em português mesmo, um portunhol aí. E com base no texto, né? Vocês vão dar a opinião de vocês com base no texto, não é aleatório, né? Vocês são alunos de 8º ano, vocês não vão escrevendo aleatório, né? E fica escrevendo besteira, né? Aí depois, a hora que o professor ri, escreve com base no texto de vocês, que dá apostila aí.
Letra E. E tu, já has tenido mariposas em el estômago? Lembra que a gente falou sobre mariposas em el estômago, que eram borboletas no estômago, que falava que era a sensação de estar apaixonado, quem tinha borboletas no estômago, mariposas em el estômago? Si lo has tenido, com seguridade, já lo tendrás. Se você não teve, você vai ter. A afirmação da apostila é essa. Lo importante é entender nossos sentimentos e actuar com responsabilidade. Pois, como dizem el final do texto, a uma pessoa que se enamora por primeira vez, le puede costar bastante detectar a diferença entre os sentimentos intensos e nuevos de la atracción física e a maior intimidade que se associa ao hecho de estar enamorado. Assim, como última tarefa, te invitamos a buscar o texto em internet e a lerlo integralmente. Depois, conversar com tu melhor amigo ou amiga sobre o assunto. Se lo deseas, pode também conversar com tus padres ou com algum outro adulto de tu confiança que te puedes aconselhar melhor sobre como enfrentar responsavelmente este maravilhoso problema de enamorar-se por primeira vez. Então, aí, essa letra E é quase um conselho, né? Para quem está apaixonado pela primeira vez, aí, sofrendo, em vez de assistir as lives e ficar sofrendo sertanejo, né? Bom, com isso, nós terminamos a nossa correção. Nós fizemos a primeira lição, né? A mariposa sem el estômago. Vocês já responderam lá a trilha que tem que ser. Eu até coloquei aqui para vocês responderem o Sendeiro Trilha 2. Mas vocês vão estar lá como forma de estudo, tá, gente? Porque lá é mais só interpretação de texto, tá? E aí, na minha outra aula online, eu volto nessa trilha 2, eu vou liberar a 2, ok? Certinho? Então, tá. Aqui, eu me despeço de vocês. Fica todo mundo em casa, se cuida, se todo mundo se cuidar, se todo mundo tomar muito cuidado, a gente volta logo. Tomara. Eu tô com muita vontade de voltar. Acho que todo mundo tá nessa agonia. Então, se cuida, fique em casa e graças, beijos, fica com Deus.